Olá, meu nome é Garibaldi Gurgel e nós vamos fazer aqui parte do curso introdutório ao Sistema Único de Saúde da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Eu sou professor da escola e trabalho na área de governança e políticas públicas. E nesse módulo nós vamos tratar, é o módulo 3, nós vamos tratar dos processos de planejamento, governança e financiamento do SUS. Essa aula de hoje, particularmente, ela trata da governança pública, né? E nós iremos tratar desse assunto a partir de uma visão mais ampla sobre o que representa governança, né, no setor saúde, governança no setor público, governança no SUS, e aí vamos dar detalhes sobre esse processo de como ele se estrutura e qual é a dinâmica. É importante ter em mente que o setor saúde é um setor hipercomplexo e que ele tem várias características que o diferenciam do ponto de vista dos outros setores que não são tão complexos assim, não é? E, nesse sentido, eu queria destacar que essa é a estrutura, não é, do setor saúde no Brasil, onde o SUS faz parte desse contexto desde a década de 90. Não é? O SUS foi aprovado na Constituição e foi instituído desta forma dois sistemas de saúde e nós temos, de um lado, o sistema público de saúde, universal, igualitário, equânime, baseado nos princípios da universalidade, da equidade, e opera descentralizado nos municípios, no país inteiro. Além disso, ele é integral, ele permite que todos possam ser atendidos de acordo com a sua necessidade. Do outro lado, nós temos também o setor privado, que é chamado de saúde suplementar, que tem essa configuração de vários tipos de formas de organizar, não é, esse sistema, e nós não vamos tratar desse assunto aqui neste módulo. Só para que vocês tenham uma visão do que é o setor saúde do Brasil, na perspectiva mais reduzida ainda, porque além desses dois sistemas de saúde, nós temos toda a parte da indústria, não é? De insumos, toda a parte educacional que está relacionada a esse setor no Brasil. Então, é importante entender isso, porque governança é um aspecto que, tanto quanto a gestão, a administração, ela pode ser, e ela não é desenvolvida, e é trabalhada, e é conceituada, e aplicada nos dois lados, né? Tanto no setor privado como no setor público, assim como na rede privada complementar, que faz parte do SUS. Então, o SUS tem uma rede própria, estatal, que é federal, municipal e estadual, e, além disso, tem uma rede própria, uma rede privada, complementar, né, que faz parte dessa estrutura, e tudo isso está constitucionalizado no Brasil. Do outro lado, tem o setor de saúde suplementar, que, da mesma forma, existem processos de governança específicos para esse setor. O que eu quero destacar nesse slide aqui é que governança é aplicada, assim como gestão, no setor público e no setor privado da saúde do Brasil, assim como no mundo inteiro. O setor público de saúde no Brasil, que é basicamente o SUS desde a década de 90, é um sistema de unidades de saúde articuladas pela estratégia de complementariedade e hierarquização, de acordo com a complexidade das unidades e a capacidade de resolução dos problemas de saúde. Essa é a visão que se tem a partir de uma ideia que está consolidada no mundo desde 1948, quando surgiram esses sistemas públicos universais, equânimes e integrais, né, que atendem todos, para todas as necessidades, de maneira a atender prioritariamente aqueles que mais têm necessidades de saúde. No caso do Brasil, ele é operado por 3 níveis de governo, é operado descentralizadamente, né, de forma descentralizada, e com um componente municipal importante na atenção básica, um componente estadual também importante nos outros níveis de complexidade, e um componente ainda federal, que cada vez mais cresce nos últimos anos no sentido de execução.
E isso aqui, não é, está descrito na Constituição dentro de um capítulo de Seguridade Social. E não é à toa que a gente está falando da Seguridade Social, porque é exatamente esse modelo que nós vamos ter no SUS, que vai nos permitir que nós tenhamos um sistema público universal. É a partir do modelo de Seguridade Social, que é um modelo que é um sistema financiado por taxas e impostos, né? Um sistema que permite que todos sejam cobertos, um sistema que atende todas as necessidades e que garante o atendimento prioritário para aqueles que mais tenham necessidade de saúde. E esse tipo de arranjo, não é? Um sistema público dessa natureza, um sistema nacional de saúde, na maioria dos países ele é único. No Brasil tem essa particularidade de conviver, como vocês viram aqui, com um outro sistema privado a partir de um outro modelo que se chama asseguramento privado da saúde, que é a saúde suplementar, que nós não vamos tratar nesse curso. Mas é importante entender essa dimensão do setor saúde no Brasil, é importante entender o setor público da saúde e o SUS, para que a gente possa, a partir de então, compreender como é que se aplica, não é, o conceito de governança nessa realidade do setor público, com um processo que também pode ser observado no setor privado, assim como eu falei da gestão. Né? Então, é preciso separar claramente a ideia de governança da ideia de gestão. São dois conceitos que coexistem em relação à atividade, não é, de condução e coordenação do setor saúde, que é muito apropriado e é base de tudo que nós vemos hoje, no sentido de permitir que esses sistemas funcionem. Né? E eles funcionam dessa forma, com a ideia de governança e a ideia de gestão, a partir de uma situação que é muito própria do setor saúde e é muito esperado que essas duas questões, essas duas áreas do conhecimento, essas duas funções públicas, elas existam. E como eu falei para vocês, elas existem em função de uma complexidade muito grande do setor saúde, que se expressa por esta tentativa de explicar o problema da governança a partir de uma ideia baseada numa teoria que nos alerta para esta questão aqui, que o poder na área de saúde ele é muito maior e é de baixo para cima e é concentrado nesses setores aqui. Ó. Então, o poder que o processo de trabalho garante aos operadores da saúde é maior do que o poder que emana dos setores que são responsáveis pela gestão, pela administração. Existe o que pode se chamar na literatura de um bloqueio de fluxo de mando em relação a esse poder tradicional, linear, que desce de cima para baixo, que manda, não é? E os de baixo obedecem. Isso aqui é uma figura didática que mostra como um nível central de um sistema de saúde, e aqui, por exemplo, apenas para dar uma ideia, seria o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado, que tem essas 5 partes, assim como isso aqui seria um hospital, uma unidade de saúde, uma unidade básica, que também teria essas 5 partes, mas que guardam particularidades muito distintas em relação a essa estrutura. Então, para a gente sintetizar e ter isso em mente, que o poder no setor saúde emana de baixo para cima, está muito concentrado na mão dos profissionais, sobretudo os profissionais que a gente já observa que tem muito poder, como os médicos, as enfermeiras, os dentistas, os fisioterapeutas e todos aqueles, os farmacêuticos, todos aqueles que conhecem o processo de trabalho, que sabem como, onde e quando devem atuar e por que estão atuando, então eles dominam o processo de trabalho. Isso gera uma capacidade muito grande de se empoderar e tornar essa relação hierárquica tradicional de cima para baixo algo extremamente difícil, muitas vezes bloqueada. Então, vocês imaginem aqui, esse é o nível da Secretaria de Saúde do Estado, do município e da União, que normalmente deveria mandar uma ordem e os hospitais, as unidades básicas e as unidades de saúde, de um modo geral, obedecer essa ordem. Essa estrutura aqui se chama forma divisionalizada, só para a gente ter uma ideia.
E isso aqui embaixo se chama serviço de saúde, que tem por conceito a ideia de uma burocracia profissional. Então, esse tipo de arranjo é um arranjo específico do setor saúde que tem formas divisionalizadas que caracterizam o nível central e burocracias profissionais que caracterizam toda a parte de assistência à saúde e que vai ter uma relação muito complexa e difícil, porque o poder emana de baixo para cima e é muitas vezes bloqueado, apresenta grande resistência à mudança, apresenta esses atores aqui, né? Esses operadores, esses profissionais, apresentam grande resistência à mudança, eles têm total domínio do processo de trabalho, eles, em função disso, têm grande autonomia e eles têm uma capacidade de se organizar de tal maneira formalmente que essa situação de poder se retroalimenta e geralmente eles colocam nesse nível aqui os seus representantes. Então, tem toda uma dinâmica própria do setor saúde que é hipercomplexo, em grande parte por conta dessa situação aqui, que se apresenta uma dupla estrutura, não é? Que não é um casamento perfeito. Então, a forma divisionalizada ela não casa muito bem com as burocracias profissionais, que são os hospitais, que são as unidades de saúde básica, e essa forma divisionalizada, só repetindo para vocês, é exatamente o nível central de qualquer nível de governo. Porque aqui em cima se trabalha com um processo de trabalho que é muito baseado na cobrança de indicadores e metas de desempenho. E aqui embaixo trabalha-se com outro processo, que é a reprodução, não é, baseada na ideia que você tem pares que já sabem o que fazer, e a reprodução desse processo de trabalho está muito baseada nessa situação em que, tendo domínio total do que vai ser feito na ponta do sistema, esse tipo de características, né, faz com que esse setor seja muito poderoso e quebre essa linha hierárquica tradicional. Essa é uma das características que marcam o setor saúde e que nos leva a ter uma ideia de governança mais apropriada para a condução do que simplesmente mandar e as unidades obedecerem, porque não é isso que vai acontecer na prática. Não quer dizer que aqui em cima não tenha poder, mas o poder é muito concentrado nas unidades de saúde e na mão dos profissionais. E por essa razão, porque eles têm um processo de trabalho diferente, não é? Um processo de trabalho que envolve o conhecimento e não necessariamente vão convergir para atingir metas e indicadores, que é a forma como aqui se trabalha, vai haver essa resistência natural. Essa é uma das razões para a gente ter um conceito de governança muito aplicável ao setor saúde, porque a gestão, a administração, né, baseada na hierarquia, tem dificuldade de expressar o seu próprio poder de mando nesse setor. Governança nada mais é do que o processo de tomada de decisão em espaço colegiado. Gestão é a capacidade de mandar baseada no hierarquia. Então, os que estão em cima, no topo da cadeia hierárquica, mandam nos que estão embaixo. E governança é a capacidade de diálogo deliberativo, de negociação, de compartilhamento de poderes, né, onde não há nenhuma subordinação formal da maneira como a gente esperaria que tivesse e onde há muita interdependência entre os setores. O que é que eu quero dizer? A governança conceitualmente, nada mais é do que o processo de tomada de decisão em um órgão colegiado, onde você vai ter pares discutindo, compartilhando responsabilidade, compartilhando recursos, compartilhando ideias, compartilhando indicadores, informações e compartilhando aquilo que é o resultado dessa política, não é? Ou o resultado dessa ação. Então, há um compartilhamento ao invés de uma hierarquia formal que você obedece porque alguém está acima de você. E não há essa subordinação de tal maneira que isso não possa prosperar, essa ideia de uma hierarquia que vai fazer com que os de cima mandem e os de baixo obedecem. E todos têm uma dependência uns dos outros. Vejam se isso não é bem apropriado ao SUS, que é um sistema de saúde
baseado numa operação descentralizada que existe municípios, Estado e União que não têm uma subordinação formal. A União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios, e eles dependem uns dos outros para a execução de ações de saúde. E compartilham responsabilidades, que são responsabilidades com o resultado dessas políticas, o resultado para tomar, para ter decisões, né, compartilhadas, o poder é compartilhado, o recurso é compartilhado, da mesma maneira o sistema de informação é compartilhado, e tudo isso faz com que os poderes meio que se igualem para colocar na mesa, guardando as devidas proporções. Se igualam, guardando as devidas proporções. O espaço de governança é esse local onde se toma decisão para conduzir este sistema. Ao invés de uma situação em que o Ministério da Saúde, que está em cima, mandaria nos estados e municípios, que tem essa estrutura nas secretarias de saúde de estado e município, e esses, por sua vez, mandariam nos hospitais das unidades de saúde. E o nível federal mandaria nas suas unidades. Essa ideia de mando e de poder fica prejudicada por essa característica aqui. Tá? O processo de trabalho é diferente, a natureza das organizações são diferentes. No hospital, uma unidade de saúde, uma unidade básica e um nível central são totalmente distintos do ponto de vista estrutural e da dinâmica interna de poder e do seu desdobramento na prática. Da mesma maneira, as relações intergovernamentais, sobretudo no SUS, como a gente opera no Brasil, nos leva a crer que não existe uma subordinação formal e, por essa razão, cabe muito bem a ideia de governança, que é um processo de tomada de decisão por pares e não por mando hierárquico, numa situação que é formal dentro de um órgão colegiado. Então, essa é a ideia básica que nós queríamos passar em relação ao que é governança e onde ele se aplica. E da mesma maneira que a gente entende que aplica-se no SUS, que é um Sistema Nacional de Saúde, isso se aplica muito mais ainda em um nível global, onde tem vários sistemas de saúde que os países não mandam uns nos outros. A Organização Mundial da Saúde é exemplo disso. A Organização Pan-Americana da Saúde é o exemplo disso. E numa situação de pandemia, há uma concertação de ideias globais, numa situação de monitoramento global do processo de saúde-doença, de tal maneira que não existe hierarquia, a única forma disso ser possível de ser conduzido é através desse compartilhamento de responsabilidades que acontece nessa tomada de decisão em órgãos colegiados. Então, essa é a base do processo de governança. E no SUS, esse processo de governança, além de ser técnico, além de ser um compartilhamento de decisões técnicas, ele também é político. E, mais particularmente, no SUS, ele é participativo. Então, a ideia de governança, no caso do SUS, está associado umbilicalmente, intimamente, ao processo de democratização do país, de redemocratização do país. É por isso que isso foi colocado na Lei 8142, na Lei 8080, isso está dito desta maneira na Constituição. Tudo isso foi constitucionalizado como princípios, como base organizativa, como diretriz para o funcionamento desse sistema. Tem a ver com essa ideia de que quanto mais próximo do poder de decisão estiver o cidadão, representado pelos usuários, pelos trabalhadores e pelo governo nos espaços de governança do SUS, que nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante, mas se observa benefício para a população. Quanto mais aquele que é destinatário dos programas estiver dentro da estrutura de poder, de governança do SUS, mais se observa uma aproximação às suas necessidades. É por isso que existe uma mobilização muito grande na sociedade civil para participar do processo de governança participativa do SUS, porque é democrático, permite essa inserção, e, em paralelo, existe um outro processo de governança em outro espaço também formal de tomada de decisão, que são as câmaras técnicas e as comissões intergestoras, né? Então, nós vamos ver que no SUS nós temos, de um lado, a governança intergovernamental,
E, do outro lado, não necessariamente nesta posição de se sobrepor, não é? Nós temos o processo participativo do controle social. É desta forma que está desenhado na prática, né? Na prática, dentro do processo tradicional em que as coisas aconteceram no SUS. Não necessariamente é o que está desenhado e escrito e está sendo cumprido totalmente a partir de leis, a partir de processos constitucionais, porque o poder de decisão dos espaços de governança participativa no SUS são sempre questionados pelo executivo, muitas vezes pelo legislativo, por outros poderes da União, e nesse sentido há sempre uma dificuldade de se compreender que a governança participativa do SUS ela é superior do ponto de vista teórico, conceitual e legal, embora que isso não esteja regulamentado exatamente assim, há uma interpretação, ela estaria sobre, não é, os processos de governança técnica e institucional que ocorre em relação aos níveis de governo que são responsáveis pelo compartilhamento de poder no SUS. Então, essa é a estrutura de governança que nós temos no SUS hoje, que está baseada num conjunto de leis e de práticas que acabam viabilizando que esse sistema possa ser conduzido e coordenado a partir de um ambiente que não é hierárquico. Não estou dizendo que não tem hierarquia, estou dizendo que ele é muito menos hierárquico do que se observa em outros setores. Se nós tivéssemos nível central do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado ou da Secretaria Municipal, operando fábricas e não hospitais, e não unidade de saúde, nós teríamos uma outra realidade que não seria essa da governança, porque no mundo fabril, quem está em cima manda, então o governo mandaria e as unidades fabris executariam. É assim que acontece. Isso é muito diferente de uma burocracia mecânica. Nós temos aqui na ponta do sistema uma burocracia profissional que pensa, que age e que domina todo o processo de trabalho e que, portanto, repercute na estrutura e dinâmica própria do setor saúde, onde esses processos de governança se aplicam com muita propriedade. Portanto, governança é a tomada de decisão em caráter colegiado e gestão é a tomada de decisão com base na hierarquia, com base naquilo que é a execução de um serviço a partir dos poderes formais e tradicionais constituídos. Enquanto que nós estamos aqui pensando na ideia, não é, de governança e do SUS, que nos leva a, aplicando esses conceitos, a essa estrutura, a esse nível, não é, de elaboração mais complexa do processo de tomada de decisão. Então, nós temos uma estrutura que é baseada nos órgãos de deliberação máxima, que são as conferências nacional, estadual e municipal de saúde. Nós temos os conselhos também nacional, municipal e estadual de saúde. Nós temos as comissões intergestoras, a CIT, Comissão Intergestora Tripartite, a CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e a CIR, Comissão Intergestora Regional. E nós temos abaixo disso os órgãos gestores, que são órgãos que muitas vezes têm conselho gestor dentro de um espaço de execução. A dinâmica de funcionamento é basicamente através de pactos e acordos intergovernamentais, que acontecem nesses espaços de governança, que acontece de forma mais técnica em câmaras técnicas que acompanham programas específicos e ações específicas, que acontece em comitês, por exemplo, Comitê de Mortalidade Materna, e que que acaba sendo escrito, acaba sendo formalizado através de instrumentos de governança que são, por exemplo, a programação pactuada integrada, né? É um exemplo de documento que é baseado nessa estrutura de poder que acaba definindo, através de uma série de acordos e pactos, como é que vai funcionar o sistema de saúde numa determinada região,
num determinado estado e como é que ele funciona no país. Os órgãos gestores são os órgãos executivos, onde funciona para consumo interno, vamos dizer assim, essa hierarquia. A Secretaria de Saúde do Estado, do município, ela manda no nível central, não há dúvida. E ela tem um poder sobre o setor operacional, que são as burocracias profissionais, que são as unidades de saúde, mas é um poder muito menor, porque é muito mais baseado na dinâmica de liderança, de capacidade de fazer acordo, de convencimento, de diálogo e de compartilhamento desse poder, por aquelas razões que eu tratava antes, e de participação da sociedade, por aquelas razões que eu também tratava antes, de tal modo que nós temos uma situação em que essa ideia de governança ela se aplica em todos os níveis de governo. Tá? Em todos os níveis de governo, nós temos espaços formais de tomada de decisão compartilhada. Se aplica do ponto de vista de uma perspectiva internacional, em relação aos países, porque os países não mandam uns nos outros. O exemplo da OPAS, da OMS em nível global é isso, para conduzir a saúde numa perspectiva que é planetária, né? Então, existem essas estruturas de governança em nível internacional, que toma decisão sobre vacina, sobre quarentena, sobre bloqueios, vigilância, sobre todo o tratado, né, internacional de sanitária, todos os tratados sanitários internacionais. Então, esse nível de governança funciona perfeitamente no mundo inteiro há muitos anos, e aí por conta disso que nós conseguimos conduzir o sistema de saúde no Brasil e no mundo em uma situação de pandemia. Por conta disso que nós temos uma capacidade institucional de conduzir políticas públicas em escala global, em escala estadual, em escala nacional e em escala municipal. E dentro dos órgãos executores pode existir também, né, conselho gestor dentro de um hospital, que é um espaço de governança para a tomada de decisão. O ideal seria que existisse, o ideal seria que essas coisas conversassem numa relação bastante dinâmica de liderança, de convencimento, que é a base desse processo, né, de compartilhamento de poder. Em síntese, é isso que nós tínhamos para apresentar em relação à governança. Gostaria de deixar aqui como mensagem final a ideia de que isso não é perfeito, né? Há muitas lacunas e há muitas dificuldades e disfuncionalidades por conta da interpretação desses processos de ordem legal no Brasil, sobretudo, que muitas vezes questionam o poder de deliberação desses níveis de tomada de decisão, sobretudo questiona o poder de deliberação do próprio Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal e das conferências, que são as representações da governança participativa. Né? Então, nós temos uma situação aqui em que, apesar disso estar escrito, rascunhado muitas vezes, elaborado, né? Até definido em lei, muitas vezes é necessário uma outra lei, quando não tem acordo político para que isso funcione perfeitamente assim, e há resistência a esse funcionamento. Então, para que isso funcione em lei, é preciso uma lei para regulamentar a outra, e outra para regulamentar a outra, de tal maneira que, enquanto tiver espaço de disputa e divergência legal, essas coisas não necessariamente funcionam na perspectiva em que foi idealizada pelo legislador ou com base no acordo que cravou na lei, na Constituição, esse tipo de relação institucional e dinâmica de poder dentro do SUS. Em linhas gerais, era isso. Eu queria agradecer e, mais uma vez, desejar um excelente curso para todos. Muito obrigado.